Olá, bem-vindos a mais uma conversa profunda aqui no The Deep Dive. Hoje a gente está com um material que vai direto numa questão, assim, fundamental: como surgiu a primeira vida. Uma pergunta gigantesca, né? Com certeza. E a fonte que a gente tem aqui joga a gente bem no meio de um debate. Foi tudo um processo natural, leis da física e química, ou tem algo mais? Talvez uma inteligência por trás? E eles começam no jeito interessante, com uma historinha, né? Do Johnny. Isso. Uma adolescente, 16 anos, encontra um bilhete. Onde era mesmo? Na tigela de cereal. Isso, na tigela de cereal. Clássico. Leve o lixo pra fora, mamãe. Bem direto. E o legal é como ele reage. Ele tinha acabado de ter uma aula de biologia, né? Sobre a vida surgindo do acaso, das leis naturais. Aí ele pensa, ué, por que esse bilhete aqui não pode ser só, sei lá, os flocos de milho que caíram desse jeito? Uma ginástica mental, né? Total. Qualquer coisa pra não ter que levantar e levar o lixo. A motivação clara. E essa mesma lógica torta, vamos dizer, volta na praia. Ele vê lá escrito na areia, Mary ama Scott. E de novo a tentação. Ah, talvez as ondas fizeram isso. Ou, sei lá, um caranguejo muito talentoso passou por aqui. Qualquer desculpa para não encarar a realidade de que talvez ele perdeu a Mary pro Scott. É. Dói menos pensar num caranguejo artista. Só que aí a coisa muda de figura. Ele olha pro céu. E vê uma mensagem nas nuvens. Beba Coca-Cola. Aí não tem jeito, né? A ficha cai. Ele sabe intuitivamente que nuvem não faz propaganda, precisa ter uma causa inteligente ali. Um avião, um piloto fazendo a escrita. E o interessante é que, nesse caso, ele queria acreditar na mensagem. Estava com sede, faz sentido, né? Totalmente. E essa anedota toda serve de ponte, né? Pro argumento principal do material que a gente está analisando hoje. Exato. Se mensagens simples, como um bilhete no cereal, um nome na areia, já pedem uma explicação inteligente. O que dizer então da informação absurdamente complexa que a gente encontra dentro da própria vida? No DNA, por exemplo. É essa questão que a gente vai explorar hoje. Vamos olhar os argumentos sobre essa complexidade toda da vida que chamam de simples, os desafios para explicar a origem dela só com causas naturais. E até o papel das nossas pressuposições filosóficas nessa discussão toda. É um mergulho e tanto o que esse material propõe. Nossa missão aqui é justamente desempacotar isso, entender a linha de raciocínio deles sobre a origem da vida, focando nessa questão da informação. E o começo é questionar essa ideia de vida simples. Sim, o material faz um contraste bem forte. Lá no século XIX, achavam que a célula era tipo uma gosma, uma geleca simples. Era o que dava para ver com a tecnologia da época. Mas hoje, com microscópio eletrônico, bioquímica avançada, a coisa mudou. Descobrimos um universo de complexidade ali dentro. Pega a ameba, por exemplo, um organismo de uma célula só, frequentemente usada como exemplo de vida simples. E a visão que o material chama de naturalista evolucionista ou darwinista ateu, como eles falam às vezes, sugere que algo assim como a ameba surgiu espontaneamente. Do nada. Mas aí veio uma descoberta que, bom, virou o jogo, né? O DNA. Ah, sim. Watson e Crick, 1953. A molécula que carrega as instruções, o manual completo para construir e replicar um ser vivo. Aquela estrutura famosa de dupla hélice, tipo uma escada torcida. Exato. E os degraus dessa escada são feitos de 4 bases químicas, as letras A, T, C, G. Adenina, timina, citosina, guanina. E o ponto crucial, segundo o material que a gente está vendo, não é só ter essas letras, é a sequência delas. Justamente. Elas não estão lá de qualquer jeito. A ordem forma um código, uma linguagem, que carrega instruções precisas. O material até cita um especialista, Hubert Ioki, dizendo que não é só uma analogia com a linguagem humana, é matematicamente a mesma coisa. Uma identidade. E isso nos leva a um conceito-chave que eles exploram: complexidade específica. Como assim? Pensa assim, se eu jogar um monte de letras aleatórias numa página, isso é complexo no sentido de ser caótico, mas não significa nada. Certo. Certo. É só barulho. Agora, pega um poema do Drummond.
também é complexo, mas é específico. A ordem das letras formam palavras, versos, que têm um significado, uma função, transmitem uma mensagem. Entendi. A ordem importa e tem um propósito. Exato. O argumento do material é que o DNA é como o poema, não como as letras jogadas ao acaso. A sequência A, T e CG carrega informação funcional, instruções para construir proteínas, para regular a célula. E a quantidade dessa informação é aí que a coisa fica, assim, espantosa. É absurda. O material menciona que até o Richard Dawkins, que é um proponente forte da evolução naturalista, Sim, conheço. admite que só o núcleo de uma célula tipo da ameba tem mais informação que os 30 volumes da Enciclopédia Britânica. 30 volumes. Só no núcleo. E a ameba inteira. O material compara com 1000 conjuntos da Enciclopédia Britânica. 1000. Uau! Para uma simples ameba? É. Daí a pergunta central que o material levanta fica bem forte, né? Se o bilhete da mãe do Johnny ou o Mariama Scott na areia precisam de inteligência, Por que uma mensagem com a complexidade e especificidade de 1000 enciclopédias encontrada no DNA não precisaria também? É uma provocação direta. exatamente. Coloca o dedo na ferida da questão da informação. Tá, mas aí vem a pergunta: como investigar a origem de algo que aconteceu, sei lá, bilhões de anos atrás? Ninguém estava lá para filmar. É o grande desafio da ciência histórica, né? Não dá para repetir o evento em laboratório. Não dá para misturar uns químicos e esperar sair uma merba, imagino. Pois é. O material sugere, então, usar um método parecido com o da ciência forense, da investigação criminal mesmo. Investigar as pistas deixadas para trás. Isso. E o princípio-chave que eles propõem usar é o da uniformidade, ou uniformitarianismo, nome mais técnico. Uniformidade. O que isso quer dizer, na prática? Basicamente, é a ideia de que as causas e efeitos que a gente observa acontecendo hoje são um guia confiável para entender o que aconteceu no passado. As leis da natureza são constantes, né? Entendi. O presente é a chave para o passado. Exato. É um princípio fundamental em geologia, arqueologia, cosmologia. O material dá 2 exemplos para ilustrar bem. Quais são? Primeiro, o Grand Canyon, aquela imensidão lá nos Estados Unidos. Ninguém viu ele ser formado, mas a gente olha o rio Colorado correndo lá no fundo. E a gente vê a água causando erosão hoje. Isso. Então a gente conclui que ao longo de muito tempo, aquela mesma causa natural, a água erodindo a rocha, produziu o cânion. Causa observada hoje explica o efeito do passado. Faz sentido. E o outro exemplo? O Monte Rushmore, aqueles rostos gigantes de presidentes americanos esculpidos na montanha. Ah, sim. Impossível não conhecer. Alguém olha para aquilo e pensa: nossa, que formação rochosa interessante. O vento e a chuva fizeram esses 4 rostos perfeitos por acaso. Claro que não. É óbvio que foi esculpido por alguém. Por quê? Porque na nossa experiência uniforme, constante e repetida, vento e chuva não produzem rostos detalhados em montanhas. O que produz rostos esculpidos é inteligência. Escultores. Exatamente. A única causa que a gente observa produzindo esse tipo de padrão complexo e específico é a inteligência. Então, pelo princípio da uniformidade, a gente conclui: causa inteligente. Ok, entendi a lógica dos exemplos e como eles aplicam isso à origem da vida. A aplicação, segundo o raciocínio do material, é direta. A pergunta é: qual causa nós observamos hoje produzindo informação complexa e específica? Códigos, linguagens, projetos, manuais de instrução. Pensando assim, parece que é sempre uma mente, uma inteligência, um programador, um escritor, um engenheiro. Exato. A experiência uniforme mostra que informação desse tipo vem de uma fonte inteligente. Então, se o DNA contém esse tipo de informação e em quantidade massiva, O princípio da uniformidade sugeriria que a origem dessa informação também foi inteligente. É esse o argumento. é esse o cerne do argumento baseado na informação e na uniformidade. E isso se conecta diretamente com os desafios que a ideia de geração espontânea, puramente por causas naturais, enfrenta. Quais seriam esses desafios, além da própria questão da informação? Bom, o primeiro é uma observação científica fundamental, que vem desde Louis Pasteur, lá no século XIX. Vida só vem de vida pré-existente. A biogênese. Exato.
A ideia de que a vida surge espontaneamente do não vivo, a biogênese, simplesmente nunca foi observada, em nenhum experimento controlado. A vida sempre vem de outra vida. Quer dizer, apesar de tentarem em laboratório, nunca conseguiram criar vida do zero a partir de químicos. É o que o material afirma, que décadas de pesquisa na área de origem da vida não chegaram nem perto de criar uma molécula de DNA funcional com informação complexa, muito menos uma célula viva inteira. Eles mencionam aquele experimento famoso de Miller-Urey, que tentou simular a Terra primitiva. Mencionam. E apontam que hoje ele é visto como falho por várias razões. A atmosfera simulada provavelmente não era correta, os resultados foram bem limitados. Mas tem uma crítica mais, digamos, irônica, né? Sim. A de que o experimento em si foi planejado e executado por cientistas inteligentes. Eles montaram um aparelho, escolheram os gases, aplicaram a energia de forma controlada, protegeram os produtos. Ou seja, a própria inteligência dos pesquisadores estava guiando o processo, o que meio que invalida a conclusão de que foi um processo puramente natural e cego. É essa a crítica. E além disso, tem aquele problema clássico. O do ovo e da galinha. Esse mesmo. O material toca nisso. Para ler e copiar o DNA, a célula precisa de máquinas moleculares supercomplexas, feitas de proteínas. Certo. Como as polimerases. Isso. Só que as instruções para montar essas mesmas proteínas estão escritas adivinha onde? No DNA. Exato. Então você precisa das proteínas para ler o DNA, mas precisa do DNA para fazer as proteínas. É um sistema interdependente. Como algo assim surge passo a passo, por acaso? Qual veio primeiro? É um paradoxo, né? Um beco sem saída para uma origem gradual e não guiada, argumento material. E é interessante notar como o material ressalta que, até cientistas que defendem a evolução puramente natural, reconhecem que a vida, pelo menos, parece ter sido projetada. Eles citam o Dawkins de novo, né? Sim, com aquela frase famosa. A biologia é o estudo de coisas complicadas que dão a aparência de terem sido planejadas com um propósito. A palavra-chave aí é aparência. E citam também o Francis Crick, um dos descobridores do DNA. Que teria alertado os biólogos para sempre lembrarem que o que eles veem não foi planejado, mas evoluiu. O material interpreta isso quase como um esforço para negar o óbvio. Uma necessidade de se convencer contra a evidência visual, digamos assim. É uma leitura forte. É. E diante dessas dificuldades todas para explicar a origem da vida aqui na Terra, surge aquela hipótese alternativa, a panspermia. Isso. A ideia de que a vida não começou aqui, mas veio de fora, do espaço, proposta por gente como Fred Hoyle, Chandra Wickramasinghe, talvez até semeada por alienígenas. Mas como o material aponta, isso não resolve o problema fundamental, né? De jeito nenhum. Só empurra o problema para outro lugar. Se a vida foi feita por ETs, quem fez os ETs? A origem da informação complexa continua sem explicação. E eles citam o próprio Wickramasinghe admitindo que acreditar na geração espontânea na Terra é mais um artigo de fé do que ciência experimental. Exato. E, para finalizar essa parte dos desafios, tem uma citação forte de um microbiologista, Michael Denton, que eles descrevem como não religioso. O que ele diz? Que a complexidade até da célula mais simples que existe é tão grande, tão cheia de tecnologia molecular, que seria impossível aceitar que surgiu por acaso. Seria indistinguível de um milagre. Uau! Vindo de um cientista não religioso, um comentário pesado. Com certeza. Isso tudo nos leva direto para outra dimensão importante dessa discussão, que o material explora bastante: o papel da filosofia. Das nossas crenças básicas. Ah, aqui a coisa fica mais profunda, né? Não é só ciência versus religião. O argumento do material é que não. Que a disputa real seria entre boa ciência versus ciência ruim. Ou talvez fé racional versus fé cega, dependendo de como você define ciência e fé. E onde a filosofia entra nisso? O ponto central é que uma visão de mundo muito influente na ciência moderna, o naturalismo ou materialismo... A ideia de que só existe o mundo material, físico e suas leis. Exato. Essa visão, segundo o material, muitas vezes define a própria ciência de um jeito que já exclui, a priori, antes mesmo de olhar a evidência, qualquer possibilidade de causa inteligente. Como assim? Define como? Define que ciência só pode investigar e aceitar explicações baseadas em causas naturais, materiais, não guiadas.
se essa é a sua definição de ciência. Então, mesmo que a evidência pareça apontar para o design, essa opção já está descartada por definição. Só pode ser uma causa natural, mesmo que pareça muito improvável. É exatamente esse o argumento. Que essa pressuposição filosófica, o naturalismo, estaria dirigindo as conclusões científicas sobre a origem da vida, talvez até mais do que a própria evidência. E o material traz exemplos disso? Citações? Traz várias. Cientistas da área admitindo um impasse, ou confissão de ignorância na pesquisa da origem da vida, outros falando de excesso de especulação correndo atrás de muito poucos fatos. Mencionam Yockey de novo? Sim, dizendo que acreditar na geração espontânea hoje é uma questão de fé baseada em ideologia. E citam críticos como Philip Johnson falando de um comprometimento a priori com o materialismo. E aquela suposta tropa de e-mails com o Dawkins. Mencionam isso também, onde o Dawkins teria confirmado esse comprometimento filosófico com o materialismo. Mas talvez a citação mais reveladora que eles apresentam seja de Richard Lewontin. Um biólogo de Harvard, né? O que ele teria dito? Algo bem direto. Que a comunidade científica às vezes aceita explicações que são meio contraintuitivas. Histórias do tipo, por causa de um comprometimento prévio com o materialismo. E por que esse comprometimento? Porque, segundo a citação de Lewontin, eles não podem permitir a entrada de nada que seja divino na ciência. É uma admissão, se for precisa, muito forte de que a filosofia pode estar limitando as conclusões científicas. Isso realmente levanta a questão da relação entre ciência e filosofia. Uma não vive sem a outra, então. É o que o material argumenta. A ciência depende de pressupostos filosóficos que ela mesma não consegue provar com seu próprio método. Como, por exemplo? A validade da lógica, a existência de causa e efeito, a uniformidade da natureza, que a gente já falou, a confiabilidade dos nossos sentidos para observar o mundo. Tudo isso são pontos de partida filosóficos. Que a ciência assume como verdadeiros para poder funcionar. Exato. E se a filosofia vem antes, ela pode filtrar as conclusões? Se sua filosofia diz só causas naturais são permitidas, Você vai interpretar a informação no DNA como resultado de alguma causa natural ainda não descoberta, e não como design. A interpretação dos dados passa pelo filtro da visão de mundo. é bem por aí. Como diz o material, a ciência não diz nada, os cientistas é que dizem. A interpretação é humana e influenciada. Ok, entendi a crítica à influência do naturalismo. Mas o material também critica o materialismo em si, como filosofia. Critica sim, e de vários ângulos. Primeiro, claro, pela dificuldade em explicar a origem da informação complexa e específica. Isso parece apontar para a mente, não matéria bruta. Que mais? A dificuldade em explicar coisas que existem, mas não são materiais. Pensamentos, consciência, amor, ódio, ideias como justiça, moralidade. A própria teoria do materialismo não é algo material, é uma ideia. Não dá para pesar a justiça numa balança. Nem medir o amor com uma régua. Isso sugere que a realidade é mais do que só matéria e energia. E a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto? Outro ponto. A química é praticamente a mesma logo antes e logo depois da morte. O que mudou? O que essa vida, essa consciência que se foi? O materialismo teria dificuldade em explicar isso. Citam até um químico ateu, Peter Atkins, reconhecendo que a consciência é um problema sério para o materialismo. E tem também o argumento sobre a própria razão humana, né? Esse é mais filosófico ainda. Sim, é um argumento denso. Se o materialismo for verdade, nossos pensamentos são só produtos de reações químicas no cérebro, que seguem leis físicas determinísticas ou aleatórias. Certo, não tem um eu racional escolhendo ou avaliando a verdade. Exato. Mas se é assim, por que confiar em qualquer pensamento? Inclusive no pensamento de que o materialismo é verdadeiro. Se tudo é só química cerebral, não existe base para dizer que uma ideia é verdadeira e outra falsa. Quer dizer, o próprio ato de raciocinar e buscar a verdade perderia o sentido. Segundo essa linha de argumento, sim. A razão, para ter validade, precisaria de algo além da matéria. Talvez uma conexão com uma razão maior, uma mente cósmica, como alguns filósofos argumentam. O materialismo, levado ao extremo, minaria a própria confiança na razão, se autodestruiria. Uau! É um argumento bem radical,
Mudando um pouco de assunto, mas ainda dentro dos desafios ao naturalismo, o material aborda aqueles contra-argumentos comuns, tipo, mas com tempo suficiente tudo pode acontecer, ou foi só o acaso. Aborda, sim, esses são pontos clássicos. Sobre o tempo, a ideia de que bilhões de anos resolvem um problema da improbabilidade é questionada. Por quê? Mais tempo não aumenta as chances? Aumenta as chances de eventos acontecerem, mas o tempo, por si só, não cria a organização complexa e informação funcional do nada. Pelo contrário. Segundo a lei da termodinâmica, a tendência à desordem. Exatamente. A natureza tende a ir do organizado para o desorganizado, da informação para a perda de informação, do complexo para o simples. Aumentar a entropia. Usam aquele exemplo dos confetes. Sim, jogar confetes coloridos de um avião, dar mais tempo para eles caírem ou jogar de mais alto, não vai fazer eles formarem a bandeira do Brasil no chão, só vai espalhar mais. O tempo não ajuda a criar ordem específica espontaneamente. Geralmente degrada. É o argumento. Aplicar isso à origem da vida a partir de matéria não viva seria um desafio enorme para a segunda lei, mesmo considerando sistemas abertos e energia solar. A questão é a origem da informação inicial. E quanto ao acaso? A pura sorte. Aqui o argumento é de probabilidade. As chances de formar uma única molécula de proteína funcional por acaso, juntando os aminoácidos na ordem certa, já são calculadas como sendo, astronomicamente pequenas. Virtualmente zero. Usam uma analogia para isso. Usam. Tipo, encontrar um grão de areia específico marcado no Saara inteiro, de olhos vendados e ter que fazer isso, 3 vezes seguidas. Impossível, na prática. E a vida precisa de centenas de proteínas diferentes trabalhando juntas. Exato. A probabilidade combinada se torna tão pequena que desafia a imaginação. Mas tem uma crítica ainda mais fundamental ao acaso. Qual seria? A de que acaso não é uma causa. Não é uma força que faz as coisas acontecerem. Acaso é só um termo matemático para descrever possibilidades, ou para admitir nossa ignorância sobre as causas reais, sejam elas leis naturais ou inteligência. O acaso não constrói nada. Entendi. É uma descrição, não uma explicação causal. Exato. E para tentar amarrar tudo isso, o material termina com uma analogia interessante, a da tampa da caixa de um quebra-cabeça. Como funciona essa analogia? A ideia é que a nossa visão de mundo, nossa filosofia, seja ela naturalista, teísta ou outra, funcione como a figura na tampa da caixa. Ela nos dá o quadro geral, ajuda a ver onde as peças individuais da evidência deveriam se encaixar. Certo. A tampa guia a montagem das peças. Isso. E o ponto do material é que várias peças importantes da evidência científica, como o ajuste fino do universo para permitir a vida, que eles mencionam ter sido tratado antes, e essa complexidade informacional absurda da célula que a gente discutiu, parecem peças que não se encaixam muito bem na tampa naturalista materialista. São peças que, olhando para elas isoladamente, parecem ter o formato de design, de projeto. E aí, em vez de talvez considerar que a tampa da caixa, a visão de mundo pode estar errada, o material argumenta que os defensores do naturalismo insistem em forçar o encaixe. Dizem que as peças não são o que parecem ser por causa daquele comprometimento filosófico prévio. Entendi. A visão de mundo determinando a interpretação da peça. E que o contexto mais amplo importa. Se o universo como um todo já mostra sinais de design, como argumentam os proponentes do ajuste fino, talvez encontrar design também na biologia não devesse ser tão surpreendente assim. Faria parte de um quadro maior. Tem uma frase que eles citam para resumir isso, né? De um tal William Dembski. Sim, uma frase direta. Se algo parece um cachorro, late como um cachorro, abana o rabo como um cachorro, o ônus da prova deveria estar com quem diz que não é um cachorro. A aplicação seria: se a vida parece tão fortemente ter sido projetada, algo que até os críticos admitem, aparência de design, Talvez a conclusão mais simples e racional seja aceitar essa aparência pelo que ela é, evidência de design real. A conclusão geral do material é essa, que a ideia de um projetista inteligente não só se encaixa com outras áreas da ciência, mas oferece a explicação mais coerente para a origem da informação biológica que a gente observa. ok.
Foi uma exploração bem densa dos argumentos desse material. Vamos tentar recapitular os pontos principais que a gente tirou daqui. Vamos lá. Primeiro, a constatação da imensa quantidade de informação complexa e específica dentro da vida, mesmo na mais simples. O DNA como um código gigantesco. Certo. Segundo, o uso do princípio da uniformidade. Como hoje só observamos inteligências gerando esse tipo de informação, esse princípio sugeriria uma causa inteligente para a informação biológica original. Terceiro, os vários desafios apontados para a geração espontânea naturalista. Nunca observada, falha em laboratório, problemas teóricos como a origem da informação e o paradoxo do ovo-galinha. Quarto ponto crucial: a conexão profunda entre essa investigação científica e as pressuposições filosóficas, especialmente o naturalismo, que poderia estar limitando as explicações consideradas válidas. E quinto, as críticas direcionadas ao próprio materialismo como visão de mundo suficiente, questionando sua capacidade de explicar a informação, a consciência, a razão e até sua própria consistência lógica. Exato. O material que a gente analisou hoje claramente constrói um argumento forte de que a evidência biológica, principalmente a informação, aponta para design inteligente. Sim, essa é a conclusão deles. Mas isso, claro, sempre levanta aquela questão, aquela crítica. Será que isso não é só preencher uma lacuna no nosso conhecimento com Deus? O famoso Deus das lacunas? Tipo, não sabemos explicar naturalmente ainda, então deve ter sido Deus design. E talvez a ciência futura descubra a causa natural. É a crítica comum. Por outro lado, o material parece argumentar que não se trata de uma lacuna, mas de uma inferência positiva, baseada no tipo de coisa que se encontra. Ou seja, a complexidade é de um tipo específico, informacional, codificada, que, em todos os outros contextos da nossa experiência, nós sempre atribuímos a uma causa inteligente. Seja um livro, um software ou até a mensagem da Coca-Cola nas nuvens. Exato. Então a pergunta que fica, talvez, é: essa inferência de design, baseada na natureza da informação biológica, é uma explicação científica legítima, baseada no que conhecemos sobre causas e efeitos? Ou é apenas um argumento por ignorância disfarçado? Considerando a forte aparência de design que até os críticos reconhecem, qual a abordagem processos naturais não guiados ou alguma forma de ação inteligente oferece o quadro mais coerente para a origem dessa informação? Fica aí a reflexão sobre essas diferentes lentes para olhar a nossa própria origem.